Bom dia, pessoal. Vamos mais a uma semana de aula, né? Nós já estamos concluindo a nossa segunda unidade. Mas antes eu vou contar para vocês, né, a amizade. Segunda-feira foi o dia do amigo, né? E o amigo é aquela pessoa que está muito próximo a nós. Já imaginou como seria a vida sem amigos? Seria muito chata, não é mesmo? É muito bom ter alguém em quem confiar, alguém que nos alegra quando estamos tristes, que nos, que nos faça companhia quando estamos sozinhos, que esteja sempre pronto a nos ajudar. Em uma amizade verdadeira, não há egoísmo. O bom amigo é aquele que sempre quer o bem do outro e sabe partilhar. Um amigo é um companheiro leal. E o mais leal dos amigos, que está sempre ao nosso lado, é sem dúvida o nosso Deus. Amizade. Aquele que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, gente, esse livrinho, né, fala sobre amizade. E que, olha, não há primeiro lugar. O seu melhor amigo é Jesus. E depois de Jesus é seus pais. Seus pais devem ser aquele seu amigo de todas as suas horas, porque é o amigo que você vai precisar no momento que você estiver com dificuldade. Então, depois de Deus, o segundo amigo seu são seus pais, tá certo? Então, um amigo é aquela pessoa que está conosco, que a gente pode conversar, que a gente pode dialogar, não é? Então, gente, é muito bom ter amigo, mas a gente tem que saber escolher as nossas amizades, tá certo? Para não nos prejudicar no nosso crescimento, tá certo? Vamos orar, né? Agradecer a Deus pelos nossos amigos e agradecer também a Deus, porque nós temos Ele como nosso amigo maior. Senhor Jesus, eu nesse momento te agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno do terceiro ano, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida deles e também pela vida de seus pais e da sua família. Que tu, ó Pai, possas abençoar a vida de cada um deles, que tu possas, ó Deus, que tu possas ser um amigo deles no momento que eles mais precisarem, Senhor. E também, Senhor, que eles possam ter os seus pais como os seus amigos. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és aquele amigo de todas as horas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós iremos estudar a vegetação, ok? A vegetação, né? E o que é uma vegetação? Aqui tem uma paisagem, né? Que mostra a vegetação, não é? Aqui nós temos vários tipos de árvores, vários vegetais. Então, o que vem a ser vegetação? É o conjunto das plantas de um determinado local. Então, como tem aqui, né? Nós temos vários tipos de vegetais de um local, não é isso? Então, a vegetação, ela é o conjunto das plantas de um determinado local. Então, existem vários tipos de vegetação, certo? Então, aqui diz assim: só há vegetação nos lugares em que existem condições para o desenvolvimento das plantas. Então, para poder as plantas se desenvolver, ela tem que estar num lugar apropriado, tá certo? Então, que tenha, ou seja, locais com a presença de luz e do calor do sol, de águas, de um solo com nutrientes e ar. Então, para os vegetais, para uma vegetação se desenvolver, ela tem que estar num lugar apropriado. Então, por isso que vocês estão vendo aqui essas plantas bem grandes, né? Por quê? Porque elas estão no local apropriado, ok? Então, por isso que elas se desenvolveram, né? Aqui está feito como se fosse uma mata, não é? E nós temos, aqui diz assim, muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas nativas surjam nos mais diversos lugares. Nativas quer dizer as plantas daquele local. E vocês sabiam que as aves, elas espalham, né, as sementes que elas levam no bico. Então, às vezes você tem um local e vocês estão cheios. Então, eu não plantei
ali uma goiabeira. Aí nasce de repente um pé de goiabeira. Por quê? Porque as aves elas carregam no bico, certo? As sementes e colocam naquele local. Como também a chuva, como ele diz aqui, né? As borboletas, das abelhas e de outros insetos. A vegetação é muito importante para os seres vivos. Pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada. Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve como alimento para outros seres. É ainda o habitat natural de muitos animais. Purifica o ar, ameniza altas temperaturas, fornece sombras, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos, como remédios, roupas e móveis, né? Então vocês sabem que a vegetação, ela é muito importante. Gente, desculpa, mas uma coisa que eu disse, a nossa aula hoje está no livro de Geografia, na página 42, eu esqueci de dizer, tá certo? Então, gente, a gente sabe que a vegetação ela é muito importante até para a nossa sobrevivência, não é? Então, o oxigênio é a vegetação que purifica o ar. Então, quanto mais você estiver num lugar muito arborizado, com muita vegetação, aquele ar fica um ar puro, um ar que vai ser muito bom para a nossa saúde. E da vegetação também a gente aproveita muita coisa, não é? A gente aproveita ela para fazer remédio, para fazer os móveis, né? Que tem muitas matas sendo devastadas. Por quê? Por causa do homem que está destruindo para pegar, né, a madeira e ali construir móveis, não é? Então, a vegetação ela é muito importante para nós seres humanos, não é? Tanto para a nossa saúde, também como para o nosso bem-estar. Então, temos vários tipos de vegetação. Uma delas é a floresta. Então, a floresta, aqui diz assim, o Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem ao auxílio dos seres humanos, como eu falei para vocês. Por quê? Porque são os animais que carregam no bico. Então, elas fazem a disseminação daquelas sementes e ali nasce algum tipo de vegetação. Então, a primeira vegetação que a gente vai ver é a floresta, não é? A floresta, vocês sabem que é um lugar que tem muitas árvores, não é? E é na floresta, por ela ter muitas árvores, não é? Então, a pessoa tem que conhecer bem para poder andar em uma floresta, porque se a pessoa não souber, pode chegar ao ponto de se perder. Então, o que vem a ser floresta? Tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes, próximas uma das outras. Nela há uma grande diversidade de plantas, jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambaias, bromélias, orquídeas. Então, na floresta, gente, existem vários tipos de árvores, não é? Então, e as árvores é uma junto da outra. É por isso que na floresta ela escurece mais rápido. Por quê? Porque tudo que as árvores são uma junto da outra, então o sol não tem como penetrar. Então, se você está dentro de uma floresta, a tendência é escurecer mais rápido, porque tudo que o sol vai se pondo, então o sol não tem como penetrar dentro daquela floresta. Então, uma pessoa para andar em uma floresta, numa mata fechada, a pessoa tem que conhecer bem, porque senão pode se perder, não é? E ninguém sabe onde é a entrada nem a saída. Então, depois vem o cerrado, né? O que vem a ser esse tipo de vegetação cerrado, gente? O tipo de vegetação cerrado é marcado pela presença de capins altos, plantas rasteiras afastadas uma das outras. Em geral, as árvores são baixas, com troncos finos e retorcidos. Então, as árvores retorcidas quer dizer como fosse troncho, tá certo? E é um local que tem muito capim, né? Como ele fala aqui,
planta rasteira, né? Rasteira quer dizer baixa, certo? E com troncos retorcidos. Aqui na foto tá mostrando, né? Um tipo de um cerrado, certo? E depois vocês vão ver a vegetação litorânea. O que vem a ser a vegetação litorânea, certo? O que vem a ser litorânea, dá para vocês entenderem, né? Que é uma vegetação, gente, que do litoral. Então é uma vegetação que é tipo da região de praia. Como ele diz aqui, ó, vegetação rasteira, na qual é comum a presença de coqueiro. Por isso que na praia, né, tem muitas praias que tem muito coqueiro. Então é um tipo de, é uma vegetação, aquele local é uma vegetação litorânea, ok? Então tem muita presença de coqueiro. Depois vem o mangue. É outro tipo de vegetação, o mangue, não é? O que vem a ser mangue, né? Quando a gente vai para Olinda, nós temos ali o Espaço Ciência. No Espaço Ciência tem um mangue ali. O que vem a ser mangue? Vegetação que ocorre em terreno onde as águas do mar e de um rio se encontram, marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. Então, no mangue, né, as raízes elas são aéreas, quer dizer, são raízes que ficam trepadas em outras árvores e também ficam muito dentro da água, certo? Então, o mangue, você vai encontrar muito caranguejo, você vai encontrar muito alguns tipos de animais desse tipo, ganhamum. Então, é o mangue, não é? Então, o mangue, ele é um lugar onde tem, é como se fosse uma lama, certo? Tem muita água, certo? Aí depois vem o campo, não é? Vem a vegetação do campo. Campo a gente já imagina, né? Um negócio bem gostoso, bem para a gente poder passear. Então, o que vem a ser campo, né? Como mostra aí a gravura. É uma vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, geminais e pequenas árvores. Então, no campo, a gente encontra muito aqui, por exemplo, em aldeia, né? Tem muito campo, o lugar que tem aquele campo, é aquele gramado bem bonito, com árvores pequenas, tá certo? Então, chama-se campo. Aí depois, gente, vem a caatinga, né? Não é caatinga falta de cheiro, não. Então, a caatinga, gente, uma da vegetação é essa, ó. Isso aqui é um cacto. Por quê? Porque a caatinga, ela é um tipo de vegetação que dá em lugares secos. Então, por isso, esse tipo de planta aqui, que é chamada de cacto, ela absorve água. Então, ela fica muito tempo viva. Por quê? Porque ela absorve água. Então, ela é chamada de cacto. Então, ela tem uns espinhos, ó, nesses lugares. Então, aqui é um cacto, certo? Então, o que é que vem a ser a caatinga? Vegetação adapta a clima seco. Então, essa planta aqui, ela pode ficar em lugares muito secos. Por quê? Porque ela em si, ela absorve água. Então, ela pode resistir, porque ela tem água dentro dela. Aqui diz assim, geralmente composta por aves de pequeno porte e espinhenta. Nelas são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru, certo? Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um tipo de mandacaru, ok? Aí depois, gente, vem o Pantanal, certo? O Pantanal é outro tipo, né? A caatinga é muito lugar no sertão, é o tipo de vegetação mais típico. Então depois vem o Pantanal. O que vem a ser o Pantanal? Possui uma vegetação diversificada, com espécies vegetais típicas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresenta as plantas aquáticas e também nas margens do rio. Então, o Pantanal tem uma mistura, né, de vegetação da floresta amazônica, da caatinga,
que são esses aqui, os cactos, e do cerrado. Então, tem vários tipos, no Pantanal existem vários tipos de vegetação. Então, gente, a vegetação é isso, é o conjunto de plantas de um determinado local. Então, como eu coloquei aqui nessa imagem, né, nós temos aqui, é como se fosse, temos uma mata fechada. Quando a gente vai ali em Dois Irmãos, né, em Dois Irmãos tem uma parte, não é, da Mata Atlântica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é tanto que é proibido a gente entrar naquela mata, a não ser que a gente vá com uma pessoa que conheça, né, o local para fazer caminhada. Existem pessoas que fazem caminhada por dentro de matas, de floresta, agora tem que conhecer, porque nesses lugares também existem muitos animais, não é? Animais perigosos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a vegetação é isso. Então essas vegetações elas são características. A floresta tem um cerrado, né? Tem a vegetação litorânea, que é onde tem coqueiros, né? Tem um mangue. Então o mangue a gente vai encontrar muito. Se você for no Espaço Ciência, você vai ver uma parte do mangue ali. É um encontro da água do mar com a água dos rios. E ali nascem vários vegetais daquele próprio para aquele local, né? O campo, se a gente for em aldeia, a gente vai encontrar muitos locais que tem campo. Quando a gente vai em aldeia, a gente vê, né? Tem muita, por isso que é um lugar frio, não é? Por causa da quantidade de vegetação que existe naquele local, certo? Porque justamente quando existem essas árvores, então por existir muitas árvores, muita vegetação, então o clima fica um clima frio, não é? Porque fica um ar mais arborizado, não é? Fica um ar mais gostoso, com mais oxigênio, que é bom para a nossa saúde. Gente, a nossa atividade está na página 44, 45 e 46. E no livro de reforço ele está na página 98, tá certo? É uma atividade simples, ok? Onde vocês vão especificar, certo? Os tipos. Tem umas paisagens para vocês dizer se é floresta, se é cerrado, se é vegetação. E aqui tu vai ter, de acordo com o que eu falei, né? E também está no livro de vocês, apresenta árvores altas, grandes e próximas uma da outra. Que tipo de vegetação é essa? Aí vocês vão botar, em cada quadradinho é uma letra, ok? Então é uma atividade bem simples. Tchau, beijo.